Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado federal Thiago Mitrô, do Partido Novo, um deputado que está em primeiro mandato. Bom dia, deputado. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, Thalita, todos os ouvintes. Obrigado aqui pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua presença. Deputado, para a gente começar esse bate-papo, eu quero falar com o senhor a respeito de uma medida diferente que o senhor e o seu colega de Assembleia Legislativa, deputado Guilherme da Cunha, que esteve conosco aqui recentemente, inclusive, estão implementando em relação às emendas parlamentares, que é uma espécie de licitação, digamos assim, para que prefeitos possam aproveitar as emendas parlamentares que o senhor, como deputado federal, tem direito, que o Guilherme da Cunha, como deputado estadual, também tem direito de oferecer aos municípios. Como é que vai funcionar isso e de onde partiu essa ideia? Rodrigo, acho que o primeiro ponto é importante deixar claro a nossa posição em relação às emendas parlamentares. A gente acha que esse instrumento das emendas individuais, eles nem deveriam existir, né? Recursos que são represados na União ou no Estado e que tem que contar com o apoio de um deputado para ir para a base, para a prefeitura, para o município, acaba gerando uma série de relações escusas ali entre prefeitos, deputados, e a gente acha que esse dinheiro deveria ir direto para o município, para todos os municípios de Minas Gerais, seguindo critérios técnicos, né, de acordo com população, IDH e outros aspectos. Mas dado que essa ainda não é a situação, e a gente obviamente teria uma dificuldade política de implementar o fim das emendas, dado o interesse que em geral os parlamentares têm em utilizá-las politicamente, a gente resolveu adotar uma forma técnica de implementar essas emendas. Então o que a gente fez foi abrir um edital de seleção de projetos. Nós não temos interesse em direcionar emenda só para município onde a gente foi bem votado, onde existe possibilidade de ter ganho político. A gente quer que esse recurso vá para quem mais precisa e que todos os prefeitos e organizações sociais elegíveis de Minas Gerais possam concorrer igualmente. Então a gente lançou esse edital, lá tem todos os critérios que vão ser levados em consideração, o maior retorno no investimento, a necessidade do município, a segurança na implementação, e uma vez recebidos os projetos, eles vão ser avaliados por uma equipe técnica, das quais a gente não vai fazer parte, e aí esse recurso vai ser direcionado para os projetos que forem mais bem avaliados por essas equipes. E essa emenda contempla todas as áreas, por exemplo, saúde, educação? 50% tem que ser obrigatoriamente destinadas para a área de saúde, isso pela própria regra da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa, e os outros 50% a gente deixou quatro categorias na verdade, para concorrerem, que é saneamento básico, que hoje a gente tem uma situação no Brasil com mais de 50% da população não tem acesso a esgoto, né? Um problema que foi resolvido no século XIX por vários países do mundo, até hoje é um problema no Brasil. A outra, segurança pública, educação básica e também geração de emprego e renda ou estímulo ao empreendedorismo. Então essas são as áreas que são elegíveis para esse edital. Deputado, hoje, como deputado federal, o senhor tem direito a quanto por ano de emendas, e o deputado estadual, que é seu parceiro Guilherme da Cunha, tem direito a quanto também, para a gente entender de que verba nós estamos falando? Esse valor ainda vai ser definido exatamente na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, mas a gente já sabe, historicamente, tem sido cerca de 15 milhões de reais no caso da Câmara dos Deputados e 5,5 milhões no caso da Assembleia Legislativa. Então nós estamos falando ao todo de um pouquinho mais de 20 milhões de reais. Deputado, vamos mudar um pouquinho o rumo aqui da entrevista. O senhor é do Partido Novo, o mesmo partido do governador Romeu Zema, que inclusive esteve ontem aqui também no Café com Política com a gente. E ontem o Estado anunciou 14 milhões para o programa em 86 escolas. 14 milhões, né, destinados da Secretaria de Educação. E o colega do senhor, o Bartô, desculpe, me fugiu o nome, eu estava lendo o nome dele aqui, criticou a secretária de Educação, a Júlia Santana, falando que ela deveria deixar o cargo, que ela estaria despreparada. O senhor compartilha dessa mesma opinião do Bartô? Não, de forma alguma. Essa é uma opinião isolada do deputado Bartô, que tem opiniões bem controversas aí. Quem conhece e acompanha ele sabe muito bem. De forma alguma. Polêmico, né? Conhecido Exato. por isso, inclusive. Então, não é uma opinião do partido, não é uma opinião do governo, não é uma opinião minha, é uma opinião isolada do Bartô. Ele tem direito dele de ter suas próprias crenças, mas não é compartilhada por nenhuma outra pessoa ali entre os dirigentes do partido ou entre os deputados eleitos. Isso não gera desavença entre vocês, por exemplo? Olha, assim, gera opiniões diferentes. A gente acredita que cada pessoa tem direito a ter sua própria opinião, né? E o Bartô, com alguma frequência, tem uma opinião muito própria, diferente dos outros deputados do partido. Essa, mais uma vez, acho que não vai ser a última também. Não enfraquece um governo que acabou de assumir, que está tentando ainda se firmar em Minas Gerais, como é o caso da administração do governador Romeu Zema?
Obviamente a gente gostaria de ter a compreensão de todos os deputados, né, não só do nosso partido, mas da própria Assembleia, da situação que o governador recebeu o estado, né? Vocês sabem aqui, vocês noticiam isso com frequência. Minas Gerais é o estado mais quebrado do Brasil, né? Já está aí há anos sem pagar os servidores em dia, temos um rombo mensal aí, que especialmente pela Previdência Estadual, que também está quebrada, assim como a nacional, persiste, né? Então é um estado com inúmeros desafios, e a área de educação, assim como todas as áreas, é uma área que tem enfrentado desafios para ter recurso suficiente para investir na expansão do serviço público aqui do estado. Então, a gente gostaria de ter essa compreensão de toda a Assembleia, né? E a gente teve, no caso da reforma administrativa, por exemplo, foi aprovada de forma unânime na Assembleia, mas eventualmente um ou outro deputado vai querer fazer um posicionamento político mais forte para poder dialogar com a sua base eleitoral, que é o que me parece que foi o caso ontem. Então, muito mais uma questão individual ali do que uma compreensão dos fatos e um apoio que eu acho que o governador deveria ter de todo mineiro para conseguir tirar Minas Gerais dessa situação fiscal horrível que ela está enfrentando. O deputado, ontem a Júlia Santana foi questionada pelo deputado Léo Portela se ela ficaria no governo com a retirada dos jetons, por exemplo, que foi prometido que vão ser deixados pelo governador Romeu Zema. Ela falou que ela não saberia se ela continuaria, porque ela é uma profissional que precisa receber um salário, girando em torno aí de toda a polêmica do salário recebido pelos secretários do governo Zema. Como que o senhor avalia a postura do governador em tentar manter os jetons? O próprio governador declarou essa semana, né, que foi declarações que ele deu na época da campanha, que por não conhecer a realidade orçamentária ali do estado e os salários dos próprios secretários, acabou tendo uma posição que hoje ele vê que seria inviável, né? É sempre bom lembrar, o secretário estadual em Minas Gerais, ele recebe cerca de metade do salário de um secretário municipal de Belo Horizonte, né? O salário mais baixo entre secretários estaduais de todo o Brasil. Então, uma situação realmente, a gente coloca pessoas que têm que ter milhões de reais de responsabilidade orçamentária para receberem um salário ali que líquido dá cerca de R$7 mil, se eu não me engano. Obviamente é um salário relevante para boa parte da população brasileira, mas para quem tem uma obrigação de gerir milhões de orçamento, a gente acaba sendo defasado em relação ao mercado, né? Então, o que eu acredito, assim como o governador declarou essa semana, que é uma solução temporária, a solução permanente tem que ser os salários dos secretários serem compatíveis com o mercado. E enquanto essa medida não puder ser feita, até porque tem que vir da mesa da Assembleia Legislativa a proposta de mudança do salário dos secretários, é uma solução temporária que o governador enfrentou. Acho que como mencionei, um dos vários desafios que o estado de Minas Gerais tem. A gente tem que entender que existe uma forma ideal de se gerir o estado e existe a forma possível, dadas as condições que a gente está. E eu tenho certeza que o governador tem feito aí o melhor dos seus esforços para, na medida do possível, gerir o estado da melhor forma. Deputado, no começo da entrevista, o senhor destacava aqui sobre essa história das emendas parlamentares, que elas são um mecanismo muitas vezes de barganha, de troca política, e quem conhece de política sabe que isso acontece muitas vezes mesmo, né? O deputado pinga emenda para cá para receber uns votinhos para lá na próxima eleição, e funciona muitas vezes nessa base do toma lá, dá cá. E vocês até reconhecem que isso acontece realmente. Aí eu pergunto, sabemos que mudar essa realidade da noite para o dia talvez não seja fácil, mas vocês estão se preparando para tentar defender isso, para acabar com as emendas de uma vez por todas e para que o deputado possa ficar liberado, principalmente para o papel dele, que é legislar e fiscalizar e às vezes não ficar ligado nessas questões que parecem menores? Com certeza, Rodrigo, essa é a nossa intenção, né? Como estava mencionando no caso de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados também enfrentam a mesma situação da visão do que nós acreditamos que é o ideal e do que é possível, né? O ideal para a gente é isso, o deputado ele está focado nas grandes questões nacionais, nas grandes questões estaduais, fiscalizar o executivo e legislar para poder melhorar hoje o arcabouço legal estadual e federal para poder destravar o crescimento de Minas Gerais e do Brasil. Mas o que a gente vê, infelizmente, boa parte do tempo dos deputados que têm essa visão mais municipalista de ter que entregar um resultado específico numa cidade, às vezes a gente vê o deputado gastando mais tempo discutindo qual rua que vai recapear, onde que vai entregar um ginásio novo para uma escola, do que preocupado com a destinação do orçamento de R$1,5 trilhão, que é o orçamento da União, né? Então, acho que a gente entende que hoje não tem viabilidade política da gente acabar com isso, porque, como você mesmo mencionou, boa parte dos deputados dependem das emendas eleitoralmente, né? Não é o nosso caso, mas a nossa visão de futuro é essa. Eu acho que o que vai acontecer é, a cada eleição que passar, a gente conseguir expor
a nossa visão, como que a gente deveria destinar recursos da União ou do Estado para os municípios e qual deveria ser o principal enfoque do papel do deputado, que é esse que você mencionou, e a gente conseguindo, nas próximas eleições, ter mais parlamentares com a nossa visão, eventualmente a gente consegue acabar com as emendas parlamentares individuais. Até lá, a gente vai dando a nossa visão para ela, como com esse edital de emendas que a gente lançou. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, combinado, deputado? Vamos lá. Emendas parlamentares são moeda de troca? Hoje sim, para alguns deputados. Primeira experiência na política? Olha, desafiadora, muito intensa. Nova política ou boa política? Boa política. Tem muitos deputados que já estão lá há muito tempo que fazem a boa política e tem gente que entrou agora que faz uma política ruim. Partido Novo. A teoria se aplica na prática? A teoria tem se aplicado na prática, mas a gente precisa dar um passo de cada vez. Governo Zema. Está fazendo o melhor trabalho possível dentro da péssima realidade com que encontrou o Estado. Governo Bolsonaro. Desafios altos e baixos. Ontem foi mais um com a demissão do general Santos Cruz, que eu lamento. Mas, em geral, especialmente as medidas econômicas, estão alinhadas com o que eu acredito. Deputado federal Thiago Mitrô, do Partido Novo, obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado pelo espaço novamente. Obrigado ao senhor.